Agora, um dos últimos detalhes que a gente precisa observar aqui é que se eu clicar aqui no carrinho, ele vai aparecer aqui, ops, parece que você não tem pedidos peça já. Só que fica um pouco confuso, porque ele dá uma ordem aqui, dá um call to action para a pessoa pedir já, só que ele não coloca um botão e está mal formatado. Então a gente só vai dar agora um ajuste para esse componente aqui, e para isso a gente vai criar um componente fresquinho, a gente vai criar um componente novo, que ele vai ser o componente chamado empty, ok? Esse componente ele vai ficar aqui dentro da pasta components, e a gente vai colocar aqui, ó, empty card, ok? Index.tsx. Ele vai ser um export function, export function empty card. E aqui, basicamente, o que eu preciso ter é um title que ele vai mostrar aqui o texto que eu quero escrever como título. Aqui eu vou dar um return, vou colocar um fragment para a gente ter aqui a possibilidade de declarar a interface. Interface empty card props. E aqui a gente vai colocar title como string, beleza? E aqui a gente vai colocar essa declaração. Aqui o title ele vai entrar dentro de uma estrutura HTML, só que antes eu vou declarar aqui o style ponto, seria styles ponto ps, beleza? Esse carinha aqui a gente vai fazer a importação. Vai fazer a importação export const container, certo? E aqui a gente já vai fazer a importação dele. E o que que eu vou escrever aqui, tá? Eu vou escrever basicamente, eu vou colocar só um export botão aqui, tá? Então basicamente o que que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui uma mensagem com container. Eu vou aqui adicionar o styles e vou adicionar esse button aqui, beleza? E aqui eu vou adicionar só um asset, que no caso aqui seria esse, Man and a Burger IMG. Ele já está aqui, o Man and a Burger, que é o homenzinho lá com hambúrguer, tá? Aqui o button em si, ele é um style do tipo link, porque o link em si, ele é do React Router DOM. Fechou? Então vamos lá, vamos formatar aqui a nossa div, que na verdade é uma section. Como eu disse, os elementos semânticos se comportam como div, mas ele facilita ali o entendimento do navegador. Ele vai ser um display flex, flex direction com page, h2 e UMG. Beleza? Então veja que ele já tem aqui uma renderização padrão, porque agora a gente precisa vir aqui no nosso elemento table desktop, perdão, no objeto aqui table, beleza? E substituir aqui por essa mensagem. Então a gente vai colocar aqui, ó, o empty card, beleza? O empty card, e a gente vai colocar aqui o title. E nós iremos colocar aqui o ops, a mensagem de ops. Tá meio bagunçado aqui, porque a gente só precisa reorganizar as coisas aqui. Perdi aqui, recortei. Vou recortar esse cara aqui. Isso. Pronto, então agora o empty card já fica já com essa aparência. Ops, parece que você não tem pedidos, peça já, checar o cardápio e o menu no burger. Ok? Então a gente já está chamando esse componente aqui, independente do table desktop e o table mobile. A gente só vai fazer mais alguns ajustes aqui, porque a gente ainda precisa exportar o nosso button, tá? Então o nosso button, ele vai ter basicamente essa questão aqui. Vai ser um style de link, display block, com background, width, max width, border, font e transição, tá? Aqui no Darken, a gente sabe, a gente precisa importar o Polisher, que ele é uma função que deixa uma cor levemente mais escura no momento que eu fizer o hover dele. Então ele ficou aqui, ó, checar cardápio, beleza? Então, se eu tenho o nosso carrinho vazio, eu clico aqui em checar cardápio, para onde que ele vai? Ele vai aqui para o barra, né? Para a nossa página principal. Se eu vou acrescentando aqui, o que acontece?
eu clico aqui e a gente não tem mais esse problema. Acontece quando eu tiver o carrinho vazio. E ele vai funcionar tanto para desktop, estou em formato desktop, né? Ultra HD aqui, quanto no formato mobile. A questão é a mesma, tá? Então, essa é a adaptação que a gente precisa aqui para finalizar o carrinho quando tiver vazio.